Creed 2 não é inovador, pelo contrário, é um filme previsível. Sua história é muito parecida com a história de Rocky. Aliás, é desses filmes que seguem a clássica jornada do herói, com auge, queda, treinamento, luta, ascensão, consolidação. Mas isso não nos impede de gostar do filme e de aprender importantes valores com ele. Creed 2 mostra a mudança de uma busca por vingança e por reconhecimento para uma dupla redenção e auto-identificação como pessoa. Adonis Creed é filho de Apollo Creed e Victor Drago é filho de Ivan Drago. Se você assistiu aos filmes da franquia Rocky, vai lembrar desses nomes. Você sabe que Rocky, Apollo e Ivan constroem uma importante história nos filmes clássicos. Apollo e Rocky eram oponentes que se tornaram amigos e parceiros de treino. Quando Apollo é morto por Ivan em uma luta, Rocky vai em busca da vingança pela morte do amigo, vencendo Ivan. Em Creed 2, as marcas da luta entre Apollo e Ivan são trazidas à tona. Victor e seu pai são desprezados pelo país natal por causa de sua derrota. Lembre-se que o filme Rocky 4 se passa no contexto da Guerra Fria. A perda de Ivan Drago, portanto, significa a supremacia da força norte-americana sobre a russa. Hoje, Victor e o pai vivem em condições bastante renegadas de moradia e emprego. Victor tem que participar de lutas de boxes não tanto reconhecidas para poder ganhar algum dinheiro e viver. Também nos é revelado que, devido à sua derrota, Ivan é abandonado por sua mulher. Ivan e Victor Drago, então, vivem à sombra de quem já foram, ainda escravizados pela busca de reconhecimento. Até mesmo o relacionamento entre eles é distante. Victor é tratado como uma máquina de lutar, e não há nenhuma proximidade entre o pai e o filho. Já Adonis Creed vive à sombra de seu pai, buscando ser também um grande lutador. Quando Adonis é desafiado por Victor, o sentimento de vingar o pai vem à tona e isso passa a ser a principal motivação dele. Ambos, Victor e Adonis, lutam por objetivos que são frágeis. Victor, influenciado pela criação do pai, luta por reconhecimento. Adonis, tomando o fardo do pai, luta por vingança. Mas as motivações são intercambiáveis. Victor também quer vingar o pai de alguma forma, que foi ostracizado ao perder para Rocky. Adonis também quer reconhecimento ao mostrar que pode vencer o filho de quem matou seu pai. É por isso que na primeira luta, ambos perdem. Adonis perde porque está tomado de ira e desejo de vingança, sendo massacrado por Victor. Victor, por sua vez, quer vencer a qualquer custo e dá um golpe ilegal que o desqualifica. Ambos saem derrotados quando lutam pela motivação errada. O segundo ato do filme mostra as consequências da derrota de Adonis, que precisa se recuperar da luta e lidar com a gravidez não planejada de sua mulher. Também no segundo ato, o filme mostra a ascensão de Victor e Ivan Drago, que voltam a ser reconhecidos como heróis nacionais. Então, enquanto Adonis está enfrentando lutas internas e em crise, Victor está desfrutando do sucesso que almejava. Adonis então deve reaprender a estabelecer o motivo pelo qual ele deve lutar. Ele não foi quebrado apenas fisicamente, mas também emocionalmente. É somente quando ele percebe que não deve repetir os feitos de seu pai, mas lutar por si só, deixar de ser um eco, mas encontrar a própria voz, é que Adonis acha força para iniciar sua caminhada de ascensão. Victor, por outro lado, quer consolidar o reconhecimento que buscava e continua atrás de conquistar o cinturão, pois o golpe ilegal dado em Adonis fez com que sua vitória não fosse reconhecida oficialmente, apesar dele ter tido o melhor desempenho diante de todos. No terceiro ato, o filme gira em torno do reencontro de Adonis e Victor para um novo combate. Em uma luta empolgante, vemos que o embate entre os lutadores é bastante acirrado. Todo o treinamento de Adonis surtiu efeito. Como é previsível, Adonis supera Victor. Perto do fim da luta, Adonis o encosta nas cordas e começa a esmurrá-lo. Ivan, vendo a ex-mulher abandonar o ginásio, decepcionada com a derrota iminente, frustrado por não conseguir agradá-la, acaba percebendo que zelar por Victor era mais importante que continuar na batalha. Ivan Drago faz aquilo que Rocky não fez na luta onde Apollo Creed morre. Ao entender que seu filho era mais importante que a vitória, ele joga a toalha, para que o filho não tenha um fim igual, ou pelo menos parecido, com o Apollo na luta com o próprio Ivan. Adonis é consolidado como campeão, mas o Victor, mesmo perdendo, aprende junto de seu pai o valor de não lutar por reconhecimento alheio, mas lutar por coisas muito mais valiosas, porque o reconhecimento de outros é incerto, mas há relacionamentos muito mais valiosos que qualquer coisa. Isso muda o modo como os dois vivem, e o modo como os dois se reconhecem e se relacionam. Ivan e Victor Drago ficam mais próximos um do outro. Podemos concluir, a partir de Creed 2, que nossas lutas não devem ser baseadas em provar algo para alguém, como aconteceu com o Victor. Nem deve ser a apropriação das lutas de nossos pais ou de outras pessoas
como aconteceu com Adonis. Se os aplausos forem nossa única motivação, podemos ficar surdos e ignorar o que é verdadeiramente bom, justo e certo. Podemos estar tão focados em sermos reconhecidos que ficamos cegos para o que é ético, ignorando regras e infringindo leis, esquecendo valores muito mais importantes que elogios. Isso pode nos tornar marionetes sem personalidade, como Victor e Ivan eram. Passaremos a fazer somente aquilo que os outros aprovam, falar somente o que é agradável ao público, e nosso comportamento será moldado pelo gosto de outras pessoas, ao invés de ser moldado por valores absolutos. Da mesma forma, não podemos agir como Adonis. Ele estava tão focado em tomar a luta do pai que esqueceu o porquê lutava. Rock já sabia disso, porque tentou convencer Adonis do contrário, isto é, lutar pelos próprios ideais, e se recusou a treiná-lo para a primeira luta. Nossos pais têm as suas lutas e nem todas serão vencidas. Eles terão derrotas que podem ser irreversíveis, que marquem suas vidas e moldem como lidarão com as consequências de sua derrota. Nem por isso devemos incorporar seus erros. Nem mesmo a Bíblia fala que herdamos pecados específicos de nossos pais. Ou seja, não é porque nossos pais eram viciados que nós também seremos. Os erros deles não são nossos erros. As falhas deles não são nossas falhas. Nós não temos que redimir pecados passados de outras pessoas. A genealogia de Jesus é repleta de homens ímpios, mas também de homens justos. Podemos, é claro, aprender com os erros e lutar para não os repetir. Talvez esse seja o problema de tantas criações de filhos. Nossa geração está tão preocupada em não repetir os erros dos pais que foca em ser só o oposto do que os pais foram, fazendo uma compensação indevida na criação da próxima geração. Pais que não se apegam a valores absolutos, mas apenas incorporam as lutas de seus próprios pais. O problema é que cada pessoa é diferente da outra. Ainda que nossas lutas sejam próximas das lutas de nossos pais, ainda seremos pessoas diferentes e reagiremos de forma diferente diante de situações semelhantes. É por isso que o filme termina com uma tripla redenção. Adonis aprende a lutar sozinho. Ainda que seu pai tenha lhe ensinado importantes valores que deveriam ser levados adiante, ele era agora outra pessoa. Cabia a ele estabelecer as próprias metas e lutar pelos próprios objetivos. Além disso, ele passa a encarar os desafios da paternidade diante de tudo o que viveu e aprendeu. Victor Drago, por outro lado, perde a luta, mas também encontra uma redenção com seu pai. Numa derrota que também é sua, Ivan joga a toalha porque vê seu filho sendo massacrado. Esse ato tem o peso de fazer Ivan lembrar sua própria história. Afinal, ele só venceu Apolo porque o técnico não jogou a toalha, o que levou seu adversário à morte. Ivan percebeu que seu filho poderia ter o mesmo fim de Apolo e por isso admitiu a derrota, jogando a toalha. A redenção dos Drago vem através da derrota consigo mesmos, morrendo para os antigos valores que entesouravam, para uma reaproximação familiar. Quando Ivan corre ao lado de Victor, sem simplesmente acompanhá-lo dentro do carro, é emocionante, porque pais devem correr ao lado de seus filhos, ensinando o caminho que eles devem seguir, para que nunca se desviem deles, mas nunca andando no lugar deles, nem os obrigando a trilharem exatamente os mesmos passos. Pais ensinam caminhos para os filhos, baseados em valores que são superiores e não circunstanciais. Victor e Ivan Drago perderam a luta, mas certamente venceram uma guerra muito mais importante. Rock também encontra uma redenção como pai. Desde Rock 5, sua relação com o filho era conturbada e sofreu uma grande separação. Em Creed 2, ele volta a se reaproximar de seu filho, porque pais também têm que admitir seus erros e ausências. A tradição cristã aponta que Deus é o nosso valor último e andamos por seus caminhos para estabelecer nossos objetivos. Não vivemos de sacrifícios para tentar agradar a Deus, mas de obediência, devido ao reconhecimento de sua autoridade e glória. Dessa forma, não incorporamos as lutas de nossos pais, mas aprendemos que todos nós teremos nossas lutas individuais, porque somos homens em relacionamento com o divino. Também não viveremos para agradar os outros, nem pela sua aprovação, mas corremos a corrida que nos foi proposta rumo à coroa de glória que espera todos os vencedores. Em Cristo, e por causa dele, encontramos a motivação para lutar nossas batalhas pessoais, e não viver para ter que agradar os outros, ainda que tenhamos que amar aqueles que estão à nossa volta. No cristianismo, também aprendemos que Deus é o Pai que corre ao encontro do filho pródigo, feliz por sua volta. Deus é o Pai amoroso que sabe nos disciplinar, para nos preservar no caminho correto. E é o Pai que nos adotou através da morte do seu unigênito, para nos dar a vida eterna e nos ensinar como viver à luz dela hoje. A vida cristã é como uma luta, que será levada até o 12º round. Socos serão trocados, nossos corpos serão esmurrados. O mundo tentará nos derrotar. Talvez costelas sejam quebradas e sequelas adquiridas até o fim de nossa vida. Porém, o gongo soará. E por mais que seja real a nossa luta, percebemos que a vitória já foi comprada, porque no camarim escuro, nosso treinador ofereceu sua vida por nós. Creed 2 representa esperança. Em inglês, a palavra creed significa crença ou credo.
E é justamente colocando nossas crenças no lugar certo, é crendo em Deus, que nós venceremos as maiores batalhas que a vida pode nos dar.